essa é uma junção da parte que eu já tinha postado com o acréscimo de uma nova. Fui. 18 anos atrás, os monstros invadiram a Terra. Com aqueles portais e torres aparecendo, eles apareciam quando não limpávamos as torres. Com essa mudança catastrófica e repentina, a economia humana mudou totalmente. Tudo ficando relacionado às masmorras, sendo direta ou indiretamente. E o personagem principal desta obra é um entregador de lanches que não conseguiu ser selecionado para entrar nas masmorras. Enquanto voltava da entrega que havia feito, ele se depara com um estande que retrata o mais novo herói da Coreia, que despertou aos 18 anos de idade. Este novo desperto é um despertado com uma habilidade única. E despertado com habilidades únicas, são famosos por terem habilidades roubadas, muito mais fortes que as habilidades normais. Ao cair da noite, ele se encontra em casa, com a caixa de correspondência cheia de cartas. Animado, ele corre para a caixa de correspondência, esperando ser a carta sobre o exame de admissão para as masmorras, mas só encontra contas e pendências. Entrando em casa, sua irmã caçula o recebe com um bolo de aniversário, mostrando que o protagonista completa seus 18 anos neste dia. O protagonista fica triste, pois o dinheiro que ele havia dado para ela era para comprar roupas, porque as que ela usava estavam bem gastas. Ele agradece o esforço dela e recebe uma carta que ela havia separado. Ele abre a carta e fica espantado pelo conteúdo dela. Quando ele abre a carta, ele percebe que se trata de uma carta da associação, é um convite de jogador. Animados, eles comemoram. E ficam felizes com o resultado. Entusiasmado com a oportunidade, fala que vai conseguir curar a mãe dele, porque vai conseguir dinheiro para o tratamento. O protagonista se encontra em frente à associação, se preparando para o destino que o aguarda. A recepcionista dá as boas-vindas ao protagonista, Kim Ji-gil. E explica ao Kim, que ao dizer o janela de status, as informações de jogador irão aparecer. E pede para tentá-lo. O nível do protagonista é 1, e aparentemente, o Kim conseguiu uma habilidade única, mas com interrogações em vez de uma descrição. Mesmo assim, recepcionista o parabeniza pela obtenção dela. Kim fica entusiasmado por ganhar uma habilidade única, mas não se dá conta que tinha alguém escutando a conversa com interesse. Surpresos pela aparição da estrela com habilidade única, ficam espantados, mas surpreendentemente, ele pede para ser o tutor do Kim, porque tem uma habilidade única também. Normalmente essa ação não seria possível, por ambos serem novatos. Todavia, por conta da recepcionista ter uma queda pela estrela em ascensão, aceita a ideia e ambos se dirigem a um portal. Dentro do portal ele se encontra com uma horda infinita de goblins e se pergunta se isso é normal para aquela situação. Ele interrompe o protagonista e diz que isso na verdade é uma bênção disfarçada, se preparando para poder enfrentar os goblins. Ele pergunta se o protagonista conhece o teste dos goblins. Ele então responde que sim, afirmando que esse teste pode ser um pouco perigoso, dado em que todos os jogadores abaixo do nível 10 seriam submetidos a esse teste, e aqueles que passassem a esse teste teria a sua classificação pré-editada antes mesmo de conseguir o nível 10 de sua classificação. Enquanto matava os monstros, ele diz que se você concluísse de 4 a 5 horas, teria o potencial de se tornar um jogador de alta classe. Se terminasse de 2 a 3 horas, significava que você tinha potencial de se tornar um ranker. E se você concluísse em menos de 1 hora, significava que você tinha potencial para ser um alto ranker. Ele também cita que um portador de habilidade única consegue encerrar esse teste em apenas 10 minutos. Em seus pensamentos, o protagonista diz que ele é incrível, porque é a primeira vez que ele vê o poder de um portador de habilidade única. Completando a sua explicação, ele diz que o total de força que um jogador normal levaria anos para ter pode ser conquistado por um portador de habilidade única em poucos meses.
e que o potencial e velocidade de desenvolvimento dos portadores de habilidades únicas estão além da sua imaginação. Ele pergunta ao protagonista se ele já ouviu falar da guilda Angela e que a mestra dessa guilda é uma ranker bem jovem e a maior parte dos seus membros são pessoas incrivelmente talentosas que completaram o teste dos goblins em 3 horas ou menos. Então ele coloca as cartas na mesa e diz ao protagonista que o plano dele é criar a maior guilda, ultrapassando até mesmo a Angela. E é por isso que jogadores talentosos, especialmente portadores de habilidades únicas, como a do protagonista, são necessários. E ele completa dizendo que espera que o protagonista consiga superar os seus limites e que espera se encontrar com ele dentro da torre e que eles possam lutar juntos, lado a lado. Depois de toda a explicação, ele separa um Goblin para o protagonista fazer sua primeira caçada e fala para ele se concentrar nas forças no quadris e nas pernas, e também para seguir o machado do Goblin com os olhos. E com um olhar determinado, o protagonista pensa que vai mudar a sua vida. E então, 5 anos depois, nos é mostrado o protagonista com outra equipe caçando. Depois de matar um único Goblin e ficar totalmente exausto e ofegante, ele grita "Janela de status" e olhando seus atributos, ele fica amargurado. Então ele explica a sua situação, dizendo que foi convidado para a torre com 18 anos e até conseguiu uma habilidade única, o que muitas pessoas chamariam de privilégio. Mas, mesmo depois de 5 anos enfrentando goblins atrás de goblins, ainda demorava 1 hora inteira para matar um único Goblin. E finalmente nos é mostrado as estatísticas do protagonista. E ele diz que quem teria pensado que realmente existiria esse tipo de jogador, porque mesmo depois de 5 anos matando Goblins, ele ainda persiste no nível 1, tendo uma habilidade única desconhecida. Falei rapaziada que assistiu os vídeos. Bom, eu não tenho uma constância muito boa ainda nesse canal, até porque não tenho uma interação muito legal com as pessoas que assistem aos meus vídeos. E eu vou lançar pequenos teasers, assim como esse que eu estou postando agora, para vocês terem uma reação positiva ou negativa, para mim ter certeza de que vou continuar com essa obra ou eu vou parar. Por enquanto, vai ser lançado aproximadamente um teaser por semana, até porque eu estou trabalhando agora e não estou tendo tanto tempo para poder ficar editando o vídeo direto. Bom, é isso, valeu e espero uma colaboração de vocês. Fui! Voltando de onde paramos, nós encontramos no final de mais uma caçada a Goblins. Ao que aparenta ser o líder, pergunta se todos da equipe subiram de nível. Quase todos afirmam que sim, e que agora goblins estão fáceis demais para matar, e que pretendem ir para outro campo de caça. Então o líder de equipe diz que amanhã todos vão ao segundo andar, e eles concordam. Enquanto eles especulam sobre o dia seguinte, o nosso protagonista está catando o resto dos espólios do chão. Um dos caçadores diz que tem alguns rumores sobre o protagonista, e que o maior de todos é que ele é portador de uma habilidade única. O caçador número 2 fica espantado com isso e pergunta se é verdade, mas o caçador número 1 diz que é só rumores e que se fosse verdade, acha que ele estaria ainda no nível 1 matando goblins. E também adiciona dizendo que outro rumor sobre o protagonista é que ele tem o ranking mais baixo dentre todos os jogadores da associação. Ainda pelas costas do protagonista, eles dizem que tem um apelido pelo qual todos da associação chamam o protagonista, que seria o jogador da evolução disfuncional, que no caso é uma evolução reversa, que ele não consegue progredir. Depois do dia de serviço, o protagonista foi para um canto em que ele se encontrava numa floresta dos goblins, e ele dizia que esse era o local secreto onde ele vinha para desaparecer.
Além de ser um lugar que o protagonista usava para desaparecer a mente, também é um lugar secreto que ele descobriu onde apenas um Goblin surgia por dia. Se preparando para atacar o Goblin, o protagonista pensa que vai ser uma caçada fácil e que se ele puder atingir os pontos vitais deles antes que ele veja, vai ser crucial para um abate fácil. O protagonista tenta se aproximar do Goblin sem ser notado, mas infelizmente o Goblin consegue perceber a aproximação do protagonista e ataca com sua lança, mas felizmente o protagonista consegue proteger com sua espada. O que era para ser uma batalha fácil acaba sendo uma batalha de longa duração, porque o Goblin percebeu o protagonista e continuou atacando enquanto ele tentava se defender e contra-atacar. E ele pensa que essa vai ser uma luta difícil, de novo. No fim do dia, na associação de caçadores, o protagonista se encontra, pensando que demorou muito para caçar apenas um Goblin. O protagonista só conseguiu $20 dessa caçada. E se tirar o gasto que ele teve em poções, não sobra nada. Ele ficou no 0 a 0. Enquanto andava pelos corredores, o protagonista se encontra com Taiyo. O protagonista tenta conversar com ele, mas ele já corta com uma cara entristecida, dizendo que sentia muito pelo que aconteceu. O protagonista, sem entender nada, se dirige à sala que ele tinha saído. Dentro da sala, o protagonista encontra o Tai Shik, o gerente de operações do departamento de guias. Com uma cara de angústia, o Tai Shik explica ao protagonista que os clientes que ele estava a cargo hoje serão assumidos pelo Taiyo no dia seguinte. O protagonista pergunta o porquê, já que tudo tinha corrido muito bem hoje. E o Tai Shik responde que aparentemente eles ouviram os rumores a respeito do protagonista. E ele explica para o protagonista que sabe que isso não tem nada a ver com ser um instrutor ou um guia, mas ele não pode fazer nada, já que no fim das contas tudo isso é verdade. Quando de repente a televisão ligada apresenta a notícia que a guilda Angela declarou interesse em assumir ao 75º andar. O jornal diz que eles pretendem partir no dia seguinte pela manhã, e que realmente será uma ótima vista deles tentando completar ou completando o 75º andar. O protagonista reclama que tudo é sobre os jogadores, mesmo que sejam sobre civis normais que nunca chegaram perto da torre, e que, no fim, jogadores de certa forma se tornaram ídolos nos dias de hoje. Tashiki então complementa dizendo que já que um portal pode abrir em qualquer lugar, e como também existe a chance de qualquer uma pessoa se tornar um jogador por meio desses portais, não é um objetivo inatingível. Essa fala do Tashiki acabou batendo muito forte no protagonista, porque assim como ele disse, não é um objetivo inatingível, só que para o nosso protagonista, que mata tantos goblins, mas mesmo assim não sobe um mísero nível, ele não consegue subir um nível sequer. E complementa dizendo que, no caso, esse objetivo tão simplório para eles parece muito distante para o nosso protagonista. E então, Tashiki paga ao protagonista o dia dele e pede para que ele não guarde rancor do Taiyo, até porque por fora ele parece ser uma pessoa inabalável e inatingível, mas por dentro ele também se sente triste pelo que aconteceu com o protagonista e pede para que ele não o odeie. O protagonista diz que não liga e que entende a situação. Então Tashiki diz que há um cliente pedindo especificamente pelo protagonista para instruí-lo como um guia. E então nos é mostrado outro dia em que o protagonista se encontra com aquele que tinha o contratado. O nome dele é Seon Pil. E segundo Seon Pil, quem o indicou para treinar com o protagonista, para contratá-lo como guia, foi o Seok-woo, aquele quem guiou o protagonista no primeiro episódio, aquele que tinha a habilidade despertada do poder de gelo. Aparentemente, ele é primo do Seok-woo, e ele então apresenta o seu time que está ali fazendo a expedição com ele, sendo o Jaewon, o Seung-woo e a Hanewoo.
O protagonista então explica a esse grupo que pelos próximos 4 dias e 5 noites, todos eles irão concluir todos os andares do tutorial da torre, e de forma rápida. Quando começa a entardecer depois do primeiro dia de aventura, eles preparam as barracas e cozinham alguma coisa para poder descansar. Enquanto aguardam pela comida, um dos caçadores pergunta ao protagonista se é verdade o rumor que diz ao qual ele não pode subir de nível, que ele não consegue subir de nível. Ele diz sinceramente que é verdade e que se sintam livres para perguntar o que for necessário. Trocando de assunto, o protagonista pergunta como foi o dia deles, a primeira caçada, e eles respondem que foi bem tranquilo, como esperavam, e apesar de ter conseguido alguns arranhões, eles conseguem se curar de maneira rápida e fácil. E o protagonista acrescenta que é tranquilo, já que são goblins e os equipamentos dos goblins são ruins e a leitura dos movimentos deles são fáceis de se fazer. O protagonista diz que se eles manterem o mesmo empenho e manterem a guarda alta e trabalhar duro para conseguir subir de nível, ficará tudo bem, desde que eles não encontrem um guardião. E na dúvida, eles perguntam o que seria um guardião. Ele complementa dizendo que os guardiões são os protetores de cada andar e que aparecem ocasionalmente. São bosses que guildas ou grandes grupos têm que lutar juntos para derrotar. E por mais que sejam poderosos, às vezes jogadores solo ou duplas não conseguem matar esses monstros ou sofrem muito para conseguir ao menos causar ou infligir algum dano a eles. E o protagonista enfatiza uma informação importante, que apesar de prover muitos pontos de experiência, assim como os itens bons e tropes raros, a menos que estejam em um andar abaixo daquele do seu nível, eles são perigosos o bastante para manter rankers longe. O protagonista percebe o olhar assustado dos jogadores, mas fala para eles não se assustarem, até porque esses monstros têm seus períodos de regeneração que já foram determinados, e existem também guildas especializadas em caçá-los, sem mencionar que os guardiões dos andares mais baixos são fáceis de derrotar. E mesmo se tentassem encontrar um desses monstros únicos nos andares mais baixos, seria difícil, já que ocasionalmente acontecia de aparecer algum. Mas longe dali, em outro local da Floresta dos Goblins, nos é mostrado um Goblin grande, intimidando um Goblin pequeno. E quando menos se espera, o Goblin grande devora o menor. E então esse Goblin desperta um poder inimaginável, se tornando um guardião de andar. E você quer ver mais? Rapaziada, acabou aqui esse capítulo, mas se tiver uma boa repercussão, assim como teve o vídeo anterior, eu vou trazer mais pra vocês, de fato, até porque vocês me animam e eu animo vocês trazendo um pouquinho de alegria com esses vídeos, beleza? É isso, falou, até mais. Fui! Agora, uma visão geral do que aconteceu durante a exploração da masmorra. No segundo dia, eles encontraram orcs, no começo, um pouco amedrontados, porém eles eram mais lentos que os goblins, por isso, não foi tão difícil. No terceiro dia, eles encontraram um grupo de goblins e orcs andando juntos, mas eles não eram inteligentes para formar uma aliança entre eles, por isso, fizeram uma armadilha para virar uns contra os outros, usando uma única pedra. Depois da luta, eles se arrumam para dormir e conversam animados sobre chegar no 5º nível e pegar uma classe. Enquanto conversam, o protagonista encara a fogueira com indiferença. No 4º andar, existe hordas de orcs e goblins também. Eles eram mais fortes que os anteriores. Mas mesmo com essa diferença, o grupo luta com todos os monstros, sem baixas ou ferimentos graves dentre eles. Enquanto o protagonista os observa, ele percebe uma coisa: no horizonte, ao longe, ele avista uma cortina de fumaça e rapidamente percebe do que se trata, um guardião. E grita, dando a ordem para todos recuarem o mais rápido que podem. Enquanto eles terminam a luta, o protagonista prepara as malas para levar embora. Porém, um dos novatos lesiona a perna, mas é salvo por seu aliado, que mata o orc que infligiu o dano. Vendo a situação, o protagonista exclama preocupação, e olhando para a nuvem de fumaça,
percebe que ela se aproxima cada vez mais de sua posição. Infelizmente, o orc consegue se aproximar, e junto consigo, traz vários orcs berserkers. Pensando rápido, o protagonista saca de sua mochila uma granada de fumaça e a joga no guardião, mandando todos fugirem quando a bomba explodir. Uma cortina de fumaça é levantada e todos correm disparados para longe do grupo de monstros. O protagonista os conduz a uma caverna, onde conseguem respirar um pouco e outro dos novatos pergunta o que era aquilo. Parecia ser um orc gigante. O protagonista diz que ele era o guardião do quarto andar, e não sabia o porquê dele estar ali. Felizmente, eles tinham muita comida e poderiam esperar pelo resgate de outros caçadores. Mas o novato diz que a Neu está em péssimo estado, porque foi envenenada pelos goblins. O protagonista diz ter o antídoto, e busca em sua mochila, mas não encontra nada. Lembrando de quando saiu correndo, percebe que deixou o antídoto cair. Tomando coragem, ele anuncia a todos que vai sair e procurar por resgate na masmorra. Mesmo com os outros diziam que era perigoso, ele diz conhecer a masmorra como a palma da mão, e que iria atirar vários sinalizadores do topo de um monte. E como ele conhecia a masmorra como ninguém, não será problemas. Porém, na realidade, ele percebe que a presença do guardião no andar muda o comportamento dos monstros e que é impossível prevê-los desta maneira. E pretende seguir por outro caminho e que, no pior dos cenários, iria usar uma bomba de fumaça. Enquanto andava, ele recapitulava o plano: ir ao monte, atirar os sinalizadores e voltar para a caverna em 3 minutos. Mas o guardião o achou e ficou logo acima dele, e desferiu um ataque, que o acertou em cheio. O impacto o manda voando, até ele parar em uma parede, arrancando destroços da parede e sangue de sua boca. No mesmo instante, ele solta uma granada de fumaça, e entorpece a visão do guardião. Sem opções, ele pega o sinalizador e atira para o céu. E então, desesperado, ele foge esperando ter um caminho para fugir. Quando ele se depara com a entrada para o 5º andar, pensando que antes, não era louco de entrar, porque era morte certa, pois tinha sua irmã para cuidar e a sua mãe doente. Ele se debruça na entrada para o 5º andar e se retalha, pensando do porquê de ter ido até a entrada do 5º andar. Porque se até mesmo para os monstros do 4º andar ele tinha dificuldades, o 5º andar era morte certa. Porém o guardião estava se aproximando, deixando o protagonista sem opções. Entre certamente morrer e talvez morrer no 5º andar, ele prefere adiar a morte e abre a porta do 5º andar. O sistema diz que está analisando os status do jogador e diz que o protagonista atingiu os requerimentos necessários. O sistema indica que o protagonista entrou no primeiro campo de teste e verifica os status de jogador. E o avisa que a habilidade secreta que ele tinha foi decifrada. Ele atingiu os requerimentos necessários. Ainda desnorteado pela pancada, ele começa a acordar e, sem entender, olha para frente. Enquanto o sistema diz que a dificuldade foi significativamente reduzido. O sistema diz ao protagonista que o primeiro teste dele é matar a cabra. Ele não entende o propósito do sistema com isso, mas realiza o teste, matando a cabra. Assim que a mata, o sistema avisa que ele passou no teste, a classe dele foi selecionada e a habilidade secreta foi revelada. O sistema diz que a missão foi completa de maneira perfeita e que as recompensas serão aumentadas. O protagonista não entende o que está acontecendo, porque estava esperando um desafio milhares de vezes maior. Quando de repente, uma névoa negra aparece e o envolve por completo. Dentro da névoa, uma voz de menino fala com ele, perguntando quem ele é, e pergunta se ele é o mestre dele. Ele tenta procurar quem fala, mas não vê nada. O protagonista pergunta para a voz, de que mestre ele está falando. E a voz responde que, um idiota que nem consegue responder uma simples pergunta é o mestre dele. A voz o manda escolher o nome dele logo para que o protagonista se conecte com ele. O sistema diz que um ego pediu para se conectar com ele, e o pede para, por favor, escolher um nome para o ego. Mas ele acorda no hospital, em frente à sua cama, está a sua irmã e o gerente. Eles perguntam se ele está se sentindo bem, e chamam a enfermeira. Depois de 2 semanas que ele foi encontrado inconsciente no 5º andar, Taeshiko contou o que aconteceu. Os jogadores viram um sinalizador e encontraram o guardião, e apesar de lutarem bravamente contra ele, ele conseguiu escapar. O protagonista ficou feliz porque todo o grupo de novatos que estavam com ele
saíram seguros da masmorra. Depois de ficar por dentro das notícias, o protagonista fala com sua mãe por telefone e avisa que vai ser liberado depois de alguns exames. E a pede para não se preocupar com ele e descansar, já que o seguro está cobrindo as contas do hospital. Ele avisa a irmã mais nova que não precisa mais vir ver como ele está no hospital, que pode ficar em casa cuidando da mãe deles. Encarando a cidade, o protagonista diz que mesmo depois de passar do 5º andar, ele persiste no nível 1. Meses depois, ele vai para a masmorra, e todos prestam atenção nele. Enquanto ele anda, todos falam sobre ele, que ele ficou famoso e falam sobre os rumores sobre o protagonista. O guia que não consegue subir de nível. Mas outra pessoa entra na conversa e diz que ele é famoso por outra coisa agora. E perguntam pelo que ele é famoso. E ele fala que o protagonista se tornou o assassino do tutorial. Minutos depois, uma horda gigante corre na direção do protagonista. Ele invoca o anel, que se torna uma espada. Se preparando para a luta, ele salta na direção da horda, desferindo vários golpes nos monstros, um após o outro, sem deixar nenhum intacto. Pulando acima da horda, ele prepara um ataque poderoso, que, quando acerta o chão, abre uma fenda, infligindo dano a todos os monstros. Desferiu outro golpe que cortou vários monstros ao meio e decapitou outros, passando como um feixe de luz entre os monstros restantes. Nos é mostrado os status do protagonista. Gnome, Kim Giju. Sua classe é Parceiro do Ego. E a habilidade única dele é ter uma conexão com o ego, permitindo se tornar um com ele. Enfim, o segredo nos é revelado. Kim mata os monstros e a Rue, o nome do ego do protagonista, absorve a experiência, subindo de nível. Quem gostou dessa obra e quer continuação, deixe o like e comente, poste mais.